A nossa equipe foi até o bairro de Mãe Luísa. A gente vai voltar àquele assunto que também gerou uma grande repercussão em todo o Rio Grande do Norte, depois da morte do Adson, pelo menos de um deles, né? Porque foram dois que morreram, né? A gente está falando só de uma morte, mas foram duas. O Adson, que também morreu durante aí uma operação do 1º Batalhão de Polícia Militar no final de semana, a gente foi ouvir a família do rapaz. O Elson Abraão. Você está em Mãe Luísa, é isso, Elson? Explica para o telespectador e traz as últimas informações a respeito deste caso. Boa tarde. Boa tarde, Salatiel, tudo bem? Boa tarde à nossa grande audiência aqui do Patrulha da Cidade. Eu tô assim, tô sim, aqui no Mãe Luísa, Zona Leste aqui de Natal. E olha só, aqui ó, é uma rua, uma viela, uma passagem, né? Chama-se Camaragibe. Foi aqui, Salatiel, aqui nesse ponto que o Adson teve esse encontro fatal aí com os homens da Polícia Militar durante a operação que foi realizada aqui na última sexta-feira. Por volta de 1 da tarde, foi o momento em que ele acabou aí recebendo o tiro. As imagens mostram, nós tivemos imagens que mostram, primeiro veio a versão da Polícia Militar de que ele teria reagido, de que estaria armado, né, durante essa operação. Mas depois as imagens parece que acabaram desmentindo, né? Mostraram um rapaz com as mãos para os altos, com as mãos para o alto, desarmado, e depois que ele já estava rendido, vem a cena aí do policial apontando e o estampido, né? O som de tiro. A população aqui está revoltada, mas quem está mais revoltado, obviamente, Salatiel, é a família, né? Eu estou aqui nesse momento, não vamos citar nomes, não vamos mostrar os rostos também, eles pediram, até por segurança própria, né? A família do Adson, Johanderson Rodrigues de Souza, ele tinha 18 anos, está extremamente revoltada e eles vão contar um pouco do que eles sabem pra gente aqui, como eu disse, sem mostrar ninguém. Eu vou começar aqui com uma tia dele. Como é que foi a tarde da sexta-feira? Como é que foi a tarde dessa sexta-feira? O que vocês presenciaram naquele momento? A gente presenciou, a mãe dele ligou para ele perguntando aonde ele estava. Ela estava trabalhando, ele disse que estava na praia e uns minutinhos depois ele mandou uma foto para ela dizendo que estava na praia de Miami e uns minutinhos depois aconteceu o assassinato. Pegaram ele aqui da esquina, ele vinha subindo da praia, pegaram ele aqui da esquina pelo pescoço, botaram a pistola nas costelas dele, levaram para a esquina e mandaram ele se ajoelhar e executaram ele com 4 tiros de pistola e um de fuzil. E ele pedindo para não morrer, a população gritando, pedindo para eles não fazer isso, e eles metendo bala na população, esculhambando a gente de tudo quanto é de nome, porque aqui em Mãe Luísa não só tem bandido, tem trabalhador, tem gente de bem, e quando ele chega aqui, ele chega aterrorizando, porque quem chega metendo bala, aterrorizando aqui é eles, entrando dentro das casas dos outros, se escondendo, mandando a gente abrir o telefone, pensando que a gente passa a visão para os outros que a gente não passa e dá ali na cara da gente, dá na cara de todo mundo e chega aqui atirando e todo mundo tem que entrar para dentro de casa porque eles são os terror de Mãe Luísa. Porque os terror de Mãe Luísa não é os bandidos, os terror de Mãe Luísa é a polícia, a militar. Inclusive você está segurando aqui as cápsulas, né? Isso. Vocês sempre encontram cápsulas por aqui como essa? Frequentemente, nós encontramos cápsulas aqui quase todos os dias. Deles meter bala em todo mundo, quando ele chega aqui, já chega atirando, mandando todo mundo entrar pra dentro, esculhamba de tudo quanto é de nome, e tá aqui a prova. Esse aqui foi os tiros que efetuou, que levou Adson ao óbito. Essas são as cápsulas são as cápsulas. Que atingiram então o Adson? Sim, essas são as cápsulas que atingiram o Adson. Fora as outras que a população acha, aí que fica aí no meio da rua, que ele já chega atirando pra cima ou na população, e é isso. Bom, tá aí, Salatiel, eu vou falar aqui com uma outra parente do Adson agora. Tá aqui, eles estão bastante revoltados, mostraram até as cápsulas, né? Fala um pouco do Adson, conta um pouco do Adson pra gente. Ele tinha acabado de completar 18 anos de idade, ele também era um jovem que estudava, trabalhava. Fala um pouco rapidamente pra gente entender aí a história da família, que vocês estão aqui para falar dele, né? A revolta, esse é o motivo da nossa estadia aqui hoje. Isso, boa tarde. O Adson era um menino tranquilo, independente de ter amizades que, assim, para a sociedade todo mundo é bandido, né? Esses projetos foram pegos lá, onde o Adson foi atingido, porque teve projeto que atingiu o corpo dele e ficou lá nas paredes. 2 cápsulas dessa foi pego na embaixo, mas 2 foi pego no local da execução, né? Porque ali foi uma execução, não foi uma coisa acidental.
Adson passou aqui na rua, não esboçou nenhuma reação. Adson, em momento nenhum, viu os policiais por trás dele. E ele foi pego mais à frente, levado de escudo para a esquina, como se tivesse alguém já esperando, ou eles achavam que ali estava cheio de outras pessoas. E, de repente, foi o disparo, gritamos, pedimos para ir, em momento nenhum eles deixavam, ao contrário, eles atiravam contra a população de bem. E ficamos à mercê. Por quê? Porque o que acontece? Se você está com um telefone, todo mundo é bandido, ninguém presta. Se você tem amizade, é um bairro pequeno onde todo mundo se conhece. Então, assim, infelizmente, tem fotos que condenam o Adson por estar no meio de pessoas que é envolvido realmente no crime, né? Também não tem como negar. Aqui, a gente pode dizer que aqui o Mãe Luísa é um bairro que tem, né, um certo domínio do crime organizado também. E a população fica meio que à mercê disso, é isso? Realmente, né? Tem ambas as partes, né? Não vamos dizer que Mãe Luísa todo canto tem, todo bairro tem. Não vamos dizer que é só em Mãe Luísa, não, porque o mundo todo é assim. Então, assim, a gente só pede justiça por Adson, porque a gente imaginava que Adson ia ser abordado normalmente e ser preso ou ser levado, conduzido, que é o que a polícia tem que fazer. Ele não esboçou nenhuma reação, ele não esboçou nenhuma forma de colocar a vida dos policiais em risco. E antes disso, esses policiais vieram mais cedo, espancaram um trabalhador, quebraram o seu telefone e a população ficou com medo porque eles disseram assim, vamos cuidar porque a gente ainda tem que ir para a Zona Norte. Então eles não estavam pensando só fazer desgraça em Mãe Luísa, e sim em outros bairros. Então a gente pede justiça e que as pessoas não se calem por fazer certas, assim, por pessoas, ter pessoas erradas, mas tem muita gente de bem. Tem uma pergunta do Salatiel, vamos ouvir. Tem, Welson. Primeiro eu quero dizer que eu discordo aí do que foi dito, que o terror de Mãe Luísa é a polícia militar. O terror de Mãe Luísa, o terror de Candelária, o terror de Natal, de Parnamirim, é o crime. É o crime, não a polícia. Agora a gente tem que separar a ação da polícia militar como instituição e investigar quando acontece um erro ou um excesso, praticado não pela instituição, e sim por um policial, que é o caso, que está sendo aí, eu imagino, investigado pela Polícia Militar, através da Corregedoria e também através da Polícia Civil. Mas minha pergunta é, qual era o relacionamento desse rapaz, que tinha o outro, foram 2 que foram mortos, a gente está falando com a família de um deles. Ele tinha passagem pela polícia, ele tinha envolvimento, ele participava de alguma facção, porque também está circulando fotos, vídeos, imagens dele com outros jovens de Mãe Luísa, né, usando um arsenal, né, com armas, apontando armas, passeando pelo bairro de Mãe Luísa, ostentando inclusive fuzil, metralhadora, né. Ele tinha ou não tinha envolvimento com o crime, que não também, isso não dá à polícia militar a autorização para executá-lo, já que ele estava rendido. Mas eu queria saber qual é o histórico dele, por favor, Welson. Sim, vamos lá. Então vamos reforçar a questão do histórico. O Salatiel até mandou uma mensagem, faço questão de passar para vocês. Ele alega, eu vou concordar com o Salatiel, que a questão, o terror não é a polícia, é o crime. E nesse bolo todo, a ação da polícia acaba entrando nessa situação toda. Então, o problema de Mãe Luísa e de vários bairros aqui do Rio Grande do Norte, de Natal, é o crime. E no combate ao crime, acabam ocorrendo ações como essa, infelizmente, né? Então, até para separar, né? A Polícia Militar está aqui para fazer a segurança de vocês, mas acontece que, sem dúvida, como em toda a sociedade, acaba sempre havendo algum desvio de caráter e de ação. Isso inclusive está sendo investigado, tá? Tem a informação da Polícia Militar que eles já estão afastados e com certeza vão ter que responder judicialmente por essa questão, em função de tudo, as imagens que já foram mostradas. Agora, focando no Adson. O Salatiel foca num ponto que a polícia diz, que a população diz, que você até citou aqui já. Vocês convivem, infelizmente, com o crime. Tem imagens do Adson com alguns jovens armados, segurando fuzil, segurando arma. Para deixar bem claro, ele não tinha qualquer envolvimento com esse pessoal. Vocês afirmam veementemente, não tinha envolvimento. E vocês orientavam ele a respeito de conviver com esse pessoal, de aparecer em foto armado. Fala pra gente. O Adson, você vê nas fotos que realmente eles estão com as pessoas, né, os demais, Adson em momento nenhum está armado. Nenhuma das fotos o Adson está armado, entendeu? Então assim, estão juntando o Adson com o outro rapaz. Adson foi pego aqui, o outro rapaz foi pego em totalmente outra esquina diferente.
Eles não estavam juntos, vamos deixar frisado que eles não estavam juntos. Um foi pego aqui, levado para a esquina. O outro foi pego lá embaixo e executado no terreno. Então, assim, todos os dois pediram para não ser mortos. Tá aqui, tem um áudio, né, mostrando o que o policial fez. Eles gritam, eles atiram. Eu não sei se dá retorno aí, Salatiel. Tá, o áudio eles estão gritando realmente e tem os estampidos Esse aí, é né? o Jadson. O outro. Tá, realmente tá dando pra ouvir? É isso. Bom, nós ouvimos os gritos, a voz dos policiais, a voz das pessoas pedindo, dos dois jovens pedindo para não morrer, e a gente escuta os tiros. Então, eu vou perguntar pela terceira vez para reforçar sempre. O Adson não tinha qualquer envolvimento. Não, o Adson ele estudava, né? Tem, como eu já falei, tinha conhecimento, como todos nós conhecemos, né? Um bairro pequeno. E era um menino de bem que nunca tinha feito mal a ninguém. E a única coisa que a polícia poderia ter feito o trabalho deles, que ele não esboçou nenhuma reação, não esboçou nada que colocasse a vida dos policiais em risco, poderia ter levado ele, conduzido à delegacia, ter feito algo que sem ter necessidade de tirar a vida deles, porque nenhum dos dois rapazes reagiu, né? Não esboçou reação, não teve nenhum motivo para eles fazer o que eles fizeram. Eles ainda olham para cima para ver se tem alguém olhando, o outro ainda debocha. Gente, a gente precisa de segurança. Você lembra no dia aqui quantos policiais estavam passando, quantas viaturas? Vocês chegaram a ter? 4 viaturas? E o número de policiais? Bastante policiais. No mínimo 12, normalmente vem 4 por viatura, né? Acredito que sim, porque de primeiro, quando eles chegaram, de 11h40, era 4 viaturas, se subiram para a rua São Paulo, e de lá para cá foi só acontecendo as situações. Então, assim, a gente pede segurança, a gente pede justiça e que realmente eles paguem pelo que eles fizeram com o jovem que perdeu a vida à toa, né? Um menino de apenas 18 anos, que ainda estava conhecendo, um adolescente que foi ceifado por covardia. Salatiel. Salatiel, eles querem justiça, Salatiel. Então, realmente, que não fique impune. Não dá para mostrar, como eu disse, tem muita gente aqui, viu, Salatiel? Tem bastante gente aqui acompanhando, a comunidade inteira aqui, muita gente chegando. A gente não tá mostrando porque eles pediram para não mostrar, né? Eles estão realmente muito revoltados. A família aqui, ó, nós perguntamos 3 vezes, eu fiz questão de sair perguntando. Tinha envolvimento, as fotos mostram ele com rapazes aí com armas, e ela realmente falou, ele não estava com arma na mão. Infelizmente, os jovens, às vezes, por mais que sejam orientados pela família, tem aqui as amizades, né, Salatiel? Então, eles acabam tendo essa convivência, mas não necessariamente estão envolvidos. Assim como a Polícia Militar. Nós falamos de uma corporação gigantesca que atua na segurança pública em Natal, no Rio Grande do Norte. Infelizmente, há também, tanto na sociedade, quanto na família, quanto na polícia, quanto em qualquer ambiente, até mesmo no trabalho, tem aqueles que, infelizmente, não se adequam, né? E acabam cometendo crimes, e a expectativa é que eles respondam. Nós teríamos até uma nota, mas não precisa da nota, né, Salatiel? Parece que nós temos aí uma sonora, nós temos a palavra de um representante da Polícia Militar. Vamos ouvir, Salatiel? E de imediato eu determinei ao Major Daniel, comandante do 1º Batalhão, o afastamento dos policiais militares que estavam nessas 2 guarnições para resguardar a apuração dos fatos. Foi aberto um procedimento, um inquérito policial militar para apurar. Além disso, na Polícia Civil também, eles se apresentaram como é que acontecem todas as ocorrências em confronto com a Polícia Militar em que indivíduos chegam a óbito. Então também foi aberto um inquérito policial civil e o armamento foi recolhido para a perícia. Então nós estamos aguardando todas as informações necessárias para desvendar essa situação, esse fato que ocorreu, que a denúncia é de que policiais militares haviam executado um cidadão lá em Manhuíza. E a orientação nossa, a determinação, as instruções realizadas pela Polícia Militar é de salvar a vida, de proteger a população.
Muitas vezes, nas comunidades ou nos bairros ou em qualquer local, a polícia militar é recebida a bala. Então há sempre confronto em ocorrências e muitas vezes cidadãos chegam a óbito. Na grande maioria não recebemos denúncias de que houve execução, mas nesse caso, em especial, recebemos essa denúncia e as providências foram tomadas, como eu falei aqui, de todo o procedimento de abertura de inquérito, de afastamento dos policiais militares e de recolhimento do armamento para a perícia. E como recebemos esse vídeo, o Instituto Técnico, que é o órgão especializado, que é o que vai informar se esse vídeo é daquele momento, daquela situação dessa ocorrência. Toda essa parte será também desvendada com as perícias realizadas pelo Instituto Técnico de Perícia, tanto no vídeo quanto no armamento, verificar qual foi da onde surgiu o disparo, como foi a trajetória, se foi de perto, se foi de longe, se foi num confronto distante. Então essas informações são muito importantes que serão repassadas pelo ITEP. São 2 viaturas que estavam envolvidas, a gente não identificou quem foi naquele vídeo, quem seria o policial, então as 2 equipes estão afastadas administrativamente para que possa ser apurado e não tenha nenhuma interferência e nem também que eles não estejam na atividade enquanto está havendo a apuração. Pois é, Salatiel, voltando aqui então, sem mostrar ninguém aqui, para o local onde o Adson perdeu a vida. A comunidade está nos ouvindo aqui ainda, então passo aqui a informação para eles, de acordo com o que nós ouvimos agora, que foi aberto o inquérito, que os homens que estavam aqui naquele dia foram afastados e que haverá uma investigação e com certeza irão responder à justiça aí, né, Salatiel? Para finalizar, Salatiel, a comunidade vai sair daqui hoje, um pouco antes das 4 da tarde, eles vão fazer uma manifestação, um protesto, viu? Na Via Costeira, protesto pacífico, deixaram bem claro, em frente ao batalhão da Polícia Militar lá da Via Costeira, a partir das 4 da tarde, então tem manifestação, tem protesto da comunidade aqui de Mãe Luísa, em função da morte de 2 jovens aqui na última sexta-feira. E eles cobram bem claro aqui, eles querem justiça. Aí o Elson Abraão, direto do bairro de Mãe Luísa. Obrigado, Elson. Obrigado aos familiares, às pessoas que estão no local conversando com a nossa produção e a gente também aqui recebendo várias opiniões, como a do Antônio Sérgio, que diz que lá em Mãe Luísa não existe troca de tiros, tá? É a opinião do Antônio Sérgio. Tem mais gente comentando aqui, o Fábio Guedes de Parnamirim. Sempre foi assim, nasci, me criei e muitos são executados. O Michael Paulo também está comentando aqui, deixando a opinião. Boa tarde, os policiais não chegam assim metendo bala. Não acho que estão aumentando. É a opinião da Adriana Souza. Quando eles chegam num condomínio fechado, eles pedem licença. Quando chega na comunidade, eles chegam atirando. São opiniões, são mensagens que vão chegando aqui, tá? Eu já morei em comunidade. Eu já morei em bairro periférico. Eu já morei no Bom Pastor, na Lime Silva. Já morei nas Quintas. O meu pai era preso. Meu pai cumpriu prisão no Caldeirão do Diabo, antiga penitenciária João Chaves. O fato de morar num bairro periférico, o fato de ter um parente dentro da sua casa que é envolvido com tráfico de drogas, que foi o meu caso, não me fez ser traficante, não me fez ser bandido, não me fez me envolver com crime organizado. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu fui para a igreja, eu fui buscar na igreja algo diferente para a minha vida. Então não é o ambiente, não é porque é nas Quintas, não é porque é em Mãe Luísa, não é porque é no Paço, não. Tem gente boa, tem gente decente, tem trabalhador, tem gente honesta aqui morando em Mãe Luísa. Como tem gente boa, decente e honesta na Polícia Militar. Tem, eu não posso generalizar, mas tanto em Mãe Luísa quanto na Polícia Militar tem pessoas que erram. E a gente tem que separar o joio do trigo. Separar quem era bandido e quem estava inocente naquele local. Se é que tem o inocente e o bandido. Separar a ação deste policial dos demais policiais. Como o comandante disse que vai investigar se esse vídeo é realmente o vídeo. Todo mundo está afirmando que é, mas tem que passar por uma perícia. Se foi editado, se foi cortado, se tem outras imagens que podem aparecer, que podem surgir de outras câmeras de monitoramento, que podem confirmar a execução ou não. A princípio, a imagem fala por si.
A princípio, a imagem que a gente tem é de um suspeito que estava detido, rendido, com as mãos para o alto, não estava armado, pelo menos não aparece com arma, no vídeo. Não aparece ele reagindo no vídeo. Mas e antes disso? Depois não, porque ele foi assassinado. Mas antes, tem outra imagem? A polícia diz que foi uma troca de tiros. Então, onde estão as cápsulas? De quais armas? Quais armas foram apreendidas? Tem que ser periciado. Tudo isso são questionamentos. Mas aqui não é um tribunal e aqui também não é a delegacia que vai investigar. Aqui a gente está mostrando os fatos, os dois lados e cobrando que a verdade apareça. A verdade. Que tem gente decente que mora lá, tem gente boa que mora lá, como infelizmente em qualquer outro bairro de Natal, tem pessoas da alta sociedade, que você nem imagina, está envolvido com as facções, está envolvido com o crime organizado, está envolvido com o tráfico de drogas, está envolvido no esquema de cigarros que faturam muito aqui. Altos empresários. Você vê 5 andando de paletó e gravata, você pensa que é um doutor. É um bandidão perigoso. Como tem gente boa, decente e honesta e uma arruma de caba, né, safado também em algumas instituições. Então a gente precisa separar o joio do trigo. Por isso que o Ministério Público do Rio Grande do Norte divulgou também uma nota. Tem uma orientação do Ministério Público, A nota diz o seguinte, que o MP orientou que não seja instaurado um inquérito policial militar, um IPM, em casos de mortes de civis decorrentes da intervenção policial. A recomendação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira e é destinada ao comando do 1º Batalhão da Polícia Militar. A recomendação surge após o registro de mortes de 2 homens nesse mês de julho durante a operação de policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar em Manhuíza, bairro que fica aqui na zona leste de Natal. A 2ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da cidade já instaurou inquérito policial para apurar os fatos. A Promotoria de Justiça registra que crimes dolosos contra a vida de civis são de competência do Tribunal do Júri na Justiça Comum. Assim, não cabe às instituições militares a investigação preliminar desses casos. O comando do 1º Batalhão da Polícia Militar deverá informar ao MP do Rio Grande do Norte, no prazo de 5 dias, se acatará a recomendação. A manutenção de conduta em desacordo com a recomendação do MP pode levar ao ajuizamento de ações pertinentes. Então, o MP está recomendando que a polícia não abra um IPM.